Estamos entrando ao vivo para a live de hoje. Hoje vamos ter um convidado muito especial. Padre André, deixa eu achar ele aqui. Peraí. Aqui. Letra pequenininha, nossa. Vamos chamá-lo porque hoje o nosso tema é muito especial. Aí. Pronto. Entrou. Oi, padre. Tudo Sua bom? bênção, que Maravilha. 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 Deus abençoe, Claudinha. Muito obrigada, padre, muito. Estava ansiosa, sabia que o senhor ia estar aí, que eu sei que o senhor é mil ocupado. E o ano letivo não parou, né, padre? O senhor está cheio de aula, de tudo. Eu É vejo aqui verdade. pelo meu, ele está sempre em aula. Glória a Jesus por isso. Glória a Jesus, sempre em aula, sempre rezando com a comunidade, nunca dá tempo de muita coisa. Mas Exato, graças a exato. Deus, louvado seja Deus por isso, não é? Vou tentar baixar aqui um pouquinho mais. Ah, agora Não, fica melhorou, melhor. melhorou, assim está melhor. Ah, O pessoal está entrando. E é com muita alegria, padre, que eu e acho que todo mundo está vendo a carinha do senhor aí nessa live. maravilha. Estou tentando posicionar aqui o telefone. Eu acho que vai ficar bom assim. Põe. Como o Tá senhor tinha ótimo. posto antes, estava melhor, porque, sei lá, estava aparecendo melhor o rosto. Aí. Tá bom assim? Tá bom. Conseguimos um horário com o senhor, tá ótimo. Glória a Jesus. Maravilha. Maravilha. Vamos. Eu vou pedir, claro, para o senhor começar a fazer uma oração e, e a gente entra logo no tema. Porque hoje o tema é muito bom, né, padre? É muito O tema bonito. hoje é Sou o que Sou. É um tema bem importante para mim, muito importante. Então vamos lá? Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou o que sou Deus de amor. Estou aqui para te curar. Eu sou o que sou Deus de amor. Estou aqui para te curar. Vem a mim. Dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Senhor bondoso, bendito e amado, nós te pedimos nessa tarde que o teu Espírito invada os nossos corações para que possamos ver exatamente o que Moisés conseguiu enxergar, algo bem mais profundo quando ele se aproximou daquela sarça ardente. Na medida em que ele se aproximava, aquilo já chamava a sua atenção, já era algo maravilhoso, mas na medida em que o seu coração entrava na tua presença, ó Deus, tu te manifestavas mais claramente a ele. Por isso nós pedimos que também a nós hoje, que o Senhor nos faça enxergar quem o Senhor verdadeiramente é para nós. Amém. Amém. Maravilha, padre, sem palavras. Nós vamos começar porque essa live é um testemunho. Um testemunho que eu contei para o padre André, numa peregrinação muito especial, né, padre? Foi linda, muito bonita. Foi linda. Né? Eu estou vendo as pessoas entrando, foi uma peregrinação muito especial, né? E eu contei esse testemunho, né, para algumas pessoas nessa peregrinação, no meu ônibus,
E um dia eu falei que chamaria o padre André para fazer uma explanação melhor do que aquilo que eu tinha vivido. Então, para começar, eu vou me apresentar para os que não me conhecem. Eu sou Claudinha, da Demarré, e meu testemunho foi o ano passado, o testemunho que eu quero dar do Sou o que Sou. Quase um ano, né? Exatamente, a semana, né? Daqui a pouco vamos comemorar o Corpus Christi para frente, né? Acabamos de comemorar ontem o Pentecostes. Pois bem, era o ano passado, no dia de Corpus Christi, e eu tinha ido à missa, né, no domingo, com meu marido, com o Marcos, estávamos nós dois na missa, e a leitura da missa, quando começou a ser feita, eu vou ler só esse pedacinho aqui. Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho. E abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. Bendito seja Deus Altíssimo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Exatamente quando eu estava proclamando esse pedacinho da palavra, na hora que proclamou esse pedacinho da palavra, eu que estava ali no banco da igreja, a igreja cheia, uma missa normal, missa de Corpus Christi, a pessoa que estava proclamando, né? Eu fiquei, na hora que proclamou, me veio uma palavra aqui dentro. Sou eu. Não é, padre, quando o Espírito Santo fala com a gente? Deu uma interrupçãozinha aí. Repete, por favor, Claudinha. Deu uma falha. Eu estava na missa de Corpus Christi com o Marcos, meu marido, e quando foi proclamada essa palavra de Melquisedeque, que eu acabei de ler, do sacerdote Melquisedeque, uma voz interior falou bem forte no meu coração: sou eu. E aquilo foi como que um choque. Eu tomei um choque e eu vou explicar melhor. Eu sou Claudinha, da Demarré, eu sou casada, tenho 4 filhos, 3 casados e um que está estudando no seminário. Tenho 5 netos e, gente, sou historiadora. Hoje eu faço questão de dizer isso nessa live, né? Eu sou formada em história, eu sou historiadora. Por que eu estou falando isso? Porque como historiadora, eu sempre gostei de entender, né, as coisas, a história, principalmente a Bíblia, dentro de uma linha histórica. Quando essa mensagem, quando essa palavra já deu 1000 voltas ali, eu já comecei a entender tudo de uma vez só. Foi como se eu tivesse tido uma grande revelação, e foi isso mesmo, uma grande revelação para mim. Veio assim como que num bloco, tum, entrou na minha mente, eu entendi todas as coisas ali. Segura aí que agora eu vou falar mais uma coisa, padre. Eu vou rir um pouquinho com o senhor agora, porque o senhor teve a paciência de entender esse meu testemunho lá na Terra Santa, quando a gente viajou de peregrinação. O senhor lembra? Lembro bastante. A gente estava lá Em Belém, não foi? em Belém, exatamente, Foi em em Belém no Belém. almoço. Eu lembro Isso. perfeitamente. Tá ruim, pai? Quando, Claudinha? Tá travando? Está Será que... travando um pouquinho. Então, não sei se é o 3G. É. O que eu posso Mas fazer? glória a Jesus. Eu acho que vai ser, tem que ter paciência, né? Então a gente, tá vendo? O pessoal está até falando aqui no chatzinho. Eu peço então que o pessoal tenha paciência, é assim mesmo, né?
a questão do Wi-Fi ou do 3G. Tá vendo? Todo mundo falando aí, ó, travando, travando, travando. Você sabe que nunca aconteceu Maravilha. isso comigo. Meu Deus do céu, é sério? Sério. A internet aqui é muito Que pena. rápida e veloz, enfim. A minha também. É. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai continuar, Claudinha. Eu vou tentar A gente trocar o vai telefone, continuar. tá bom? Não. A gente vai continuar sem interromper, porque depois isso vai ficar gravado lá na própria live do Instagram. Então, as pessoas que por acaso se incomodarem aqui, depois vão ver tudinho depois de novo lá no Instagram. Mas não. Então, a gente vai continuando. Tem pessoal até falando, continua. Aí a gente continua sem parar. E aí a gente vai tentar fazer tudinho, porque senão vai ser mais difícil, né? Dar jeito agora. Vai lá. Ok. Mas se ficar muito ruim, eu paro e tento trocar o telefone, tá bom? Tá bom. Tá bom. Então, assim, como eu sou historiadora, eu tenho aquela capacidade, aquela mentalidade de historiadora, você conhece? Que a gente faz aquela linha da história e vai botando os fatos históricos um por um, para a gente poder se localizar em ano e século. A gente tem isso na mente, não é assim? Isso. É isso. E aí, para encurtar, porque eu quero muito ouvir depois, eu sempre, nesses anos todos, nesses 20 e tantos anos que a gente vai à Terra Santa, talvez 25 anos, né? Eu, de verdade, padre, sempre ensinei para todo mundo o óbvio. Primeiro vieram os judeus, porque Deus formou um povo para si a partir de Abraão, correto? Uhum. Depois, com a vinda de Jesus, se formaram os cristãos, né? Os seguidores de Cristo, então, os cristãos, correto? Uhum. Eu estou falando isso para ver se o senhor está me ouvindo, tá bom? Não, pode falar, pode continuar tranquilamente. Estou ouvindo tudinho. E, por fim, a terceira religião monoteísta que tem como pai Abraão, os islâmicos, certo? O islamismo, os muçulmanos, certo? É isso Então, mesmo. hebreus, cristãos, muçulmanos. A Terra Santa é o berço, né? E o local onde todos se encontram. É onde são as três religiões monoteístas do mundo. Aquelas que creem num único Deus. Ok? Então, nessa ordem histórica, nós viemos depois dos judeus. Ok? É isso mesmo. Pois é. Só que não. Não mesmo. E agora eu vou contar a minha descoberta. Para mim foi descoberta. Eu sei que a igreja sabe tudo e o senhor nem se fala, mas para mim foi muito lindo da maneira como Deus me fez ver isso. Porque eu amo de paixão o povo judeu, padre. Eu tenho eles no meu coração como o Papa João Paulo os tinha. O Papa João Paulo dizia que eles eram os nossos irmãos mais velhos na fé. E o são, não é? Isso. O melhor amigo do Papa João Paulo era um judeu. A gente sabe que ele saía uma vez ao ano em Roma para se encontrarem, para estarem juntos, para jantarem, partilharem a mesa juntos. Ele tinha um grande apreço pelo povo judeu, correto? E eu, nesses anos todos, tenho muitos amigos lá e eu tenho grande assim, admiração pela história do povo que sempre deu ouvidos a Deus. Deus veio, quis formar um povo, e eu estou botando aqui Abraão, porque é o pai das nações, mas foi um dos primeiros, né? O primeiro pai da nossa descendência, digamos assim. Então, eu tenho um grande carinho. Só que quando me veio essa palavra, sou eu, no meio dessa leitura do Melquisedeque, eu compreendi que quem estava me falando era o próprio Jesus. Mas como? Se Melquisedeque, no Antigo Testamento, está lá abençoando Abraão, quer dizer que ainda era Abrão. Como é Jesus? Como assim? E ali, como eu disse para o Senhor, me veio aquele bloco, aquela revelação
já éramos nós, já era a Igreja Católica ali, porque Jesus, como sacerdote, é a partir da vinda de Jesus e com a formação da Igreja Católica. É mais ou menos isso. Depois o senhor me explica melhor aí, tá? E então, quando me veio Sou eu fiquei tão emocionada nesse dia de Corpus Christi na missa. Minhas lágrimas começaram a escorrer no meio da missa. Eu comecei a chorar sem parar. Não posso nem lembrar que eu tô ficando emocionada. Peraí. E eu descobri que aqui, eu descobri dessa forma, padre. Quer dizer, não é que eu descobri, eu mais uma vez tive certeza, mas a grande descoberta foi, eu descobri que aqui dentro, desde sempre, existia a Igreja Católica do jeito que ela é. Por que eu falo a Igreja Católica? Porque a Igreja é o corpo de Cristo na Terra. E ela não passou a ser só depois, ela sempre existiu e sempre existirá. Na minha mente me veio assim, Jesus, que é no Novo Testamento, que numa linha histórica veio depois dos judeus, na verdade não, já estava ali. E isso vai ser compreendido pelos apóstolos, porque depois eu fui descobrir que em Hebreus isso está explicado. Eu não vou falar muito, porque eu sei que o senhor vai explicar muito melhor do que eu. Então eu comecei a chorar, né? Ali eu chorava muito, fiquei muito emocionada. Depois teve a procissão de Corpus Christi, eu mantive um diálogo muito grande com Jesus naquela procissão. Ele ia falando, eu ia dizendo, Senhor, que alegria. Eu sempre falava para as pessoas que viajavam comigo que nós somos descendentes dos judeus. Isso me dava dentro do meu coração, assim, historicamente falando, um pouquinho de frustração, porque eu tenho amigos judeus convictos. E numa hora, quando a gente vai conversar alguma coisa, isso para mim foi como que um consolo muito grande de ver que não, o Senhor já era Senhor lá atrás, o Senhor já era o de sempre. Ele sempre foi o Deus Santo, o Deus Forte, o Deus Imortal. Ele sempre foi o que ele é. Sempre será. Aqui dentro, ele tem acesso desde a primeira página até a última. Ele é o que é na história, porque ele é a própria história. Eu sempre disse nas minhas peregrinações que a Igreja Católica é que é a contadora de histórias, porque todo mundo gosta muito quando eu conto as histórias na peregrinação, né? Eu sempre ligo a história da humanidade, que a gente conhece como história, que a gente aprende no colégio, na faculdade. Eu sempre ligo esta história à verdadeira história, que é a Bíblia, a história que conta a história da humanidade. Porém, eu descobri nesse dia que de verdade eu tinha razão. É sim a Igreja Católica que conta toda a história. Sem ela não tem história, porque ela é Jesus. É mais ou menos isso, padre. O senhor vai destrinchar isso aí. Olha o abacaxi que eu deixei para o senhor. Tá bom? Maravilha, Claudinha. Então, a Então, palavra é toda sua, padre. Queremos ouvir são vários elementos, eu vou tentar reuni-los aqui da minha forma, tá bom? A primeira Procure coisa que fazer me de uma sur... forma simples para a gente que é mais assim poder compreender, tá bom, padre? Tá Porque bom, a minha maravilha. compreensão ficou clara. Eu não vim depois dos judeus. Jesus já estava lá. Ele não é apenas um judeu profético, né, que veio e tentou uma coisa muito boa, muito legal. Não. Ele é o Senhor de toda a história. Ele é o Amém. Senhor. Então, o que é bonito, Claudinha, eu falei para você lá em Belém, quando a gente estava almoçando, né? Eu já tinha falado, eu fiquei muito emocionado de perceber que como Deus, ele sempre falou para os seus filhos da mesma forma. Então, você chegou a uma intuição, a uma conclusão que Deus fez vários santos já chegarem. Isso que é bonito, né? Esse caminho, quando a gente se coloca no caminho bíblico de ler as Sagradas Escrituras, só tem um lugar para a gente chegar. Se a gente tem uma leitura bíblica, uma oração que parte das Sagradas Escrituras, o único lugar que a gente pode chegar é a verdade. A gente não vai se dispersar da verdade
se a gente tem como fonte as Sagradas Escrituras, porque elas são a fonte de toda a verdade. Então eu falei assim, nossa, Claudinha, surpreendente. O que você está falando, São Justino já falou no segundo século. Você lembra disso quando eu falei? E é muito, muito interessante, porque, inclusive, São Justino falava algumas coisas sobre Belém, falando sobre isso, e eu falei para você assim, ele, inclusive, falou algumas coisas sobre Belém e Jerusalém. Né? Muito interessante, eu me lembro daquele almoço, foi muito bonito. Então, é lindo isso, perceber, né? Cada um de nós faz uma experiência, tem a sua revelação particular, mas se a gente vai no caminho que a igreja nos ensina, a gente vai chegar às verdades que só podem ser uma mesma. Não é que você vai chegar a uma verdade para você e eu vou chegar a uma verdade para mim, não. É uma única a verdade que a gente vai alcançar. E da mesma forma, por exemplo, se um judeu vai caminhar do seu modo, um católico vai caminhar do seu modo, um muçulmano vai caminhar do seu modo, se eles forem fiéis a Deus, eles vão chegar todos no mesmo lugar. Isso que é a coisa mais bonita, não é verdade? Eles nunca vão chegar num lugar diferente, porque se o nosso coração está em Deus, a única verdade absoluta de Deus se manifesta na nossa vida. Então eu louvei a Deus naquele momento, porque apesar de ser algo bem profundo, isso Deus fez você perceber de uma forma muito simples, muito bonita, né? Eu só não sabia desse detalhe que você tinha se formado em história, ou não estava na minha cabeça que isso era uma realidade. Eu gostei de saber, né? Eu também tenho uma formação histórica, né? A minha pesquisa é uma pesquisa que foi feita nos padres da igreja, segundo os argumentos históricos. Vamos tentar entender, então, isso. Existem dois níveis que a gente pode dar para a história. O primeiro nível é aquele nível literário, aquele nível documentado, que eu e você podemos fazer se a gente pega assim, ó, no século II, a gente tem um documento do século II que fala sobre isso. A gente tem um documento do ano que Jesus nasceu que fala sobre isso. Antes de Cristo que fala sobre isso. Então a gente tem esses documentos antigos e a gente consegue ordenar a história segundo esses documentos. Só que a nossa história não é assim, né? Por exemplo, se a gente for documentar hoje, o dia de hoje, a gente sabe que não basta a gente fazer uma redação, ela tem um significado muito maior do que qualquer coisa que a gente possa escrever sobre a história. Então, o significado maior é a realidade. O significado maior, a gente pode chamá-lo de espiritual. Mas aqui eu concordo com você. Eu não chamaria de espiritual algo que deixa de ser real. Você falou assim, a gente vai chamar Jesus Cristo de um profeta e acabou como se ele fosse alguma coisa que significava alguma outra coisa e acabou. Não. Quando a gente fala no significado espiritual, a gente está chegando em um significado real, em uma realidade absoluta, verdadeira, que é maior do que os nossos documentos. É a história que os nossos documentos não são capazes de contar. É a história que as Sagradas Escrituras dizem que é Deus que conta. A história que está na mão de Deus, que é Deus que escreve. Né? É o Senhor que é o dono da nossa história. Então, acima de tudo, a gente acredita que Deus está acima de todas as coisas que existem. Então, não é à toa que o próprio São Justino, quando falava essas coisas, dizia assim, Moisés escreveu as coisas antes que Platão. Isso, historicamente, não é verdade. Era o significado, é que as verdades que Moisés deixou, elas eram mais importantes que as verdades de Platão. Mas aí... Travou.
Aqui. Punha. Da mesma forma, o Justino fala assim: e antes de Moisés estava Jesus. Olha só que bonito. Em que sentido, antes de Moisés, estava Jesus? Moisés era considerado o maior de todos os profetas, porque tinha escrito Pentateuco, segundo os autores daquela época. Então, o que ele queria dizer? Não, mais importante do que as verdades que Moisés escreveu, são as verdades que Jesus pronunciou. E essas verdades que Jesus nos pronunciou faz a gente perceber que ele estava lá. Exatamente isso que você está falando. Quem é que estava lá? Aí a gente vai para Saça Ardente, né? Onde na Saça Ardente, da Saça Ardente, uma voz diz: eu sou aquele que sou. O São Justino, ele não ousa em negar. Ele diz assim: quem falou com Moisés foi Jesus. Foi Jesus, foi Jesus. Hoje de manhã eu li um texto com os meus alunos. O texto é do quarto século. O Papa Damaso, em 382, no Sínodo de Roma, ele fala assim, ó: quem disser que não foi Jesus que falou com Moisés é anátema. Olha só Talvez as como é que pessoas são as podem não, coisas. as pessoas podem não entender, mas é que para quem é historiador, volto a dizer, a cabeça tem que funcionar de acordo com aquela linha. Então, Exato. uma pessoa falar um negócio desse, mas Exato. é isso. Então, é Não é? incrível isso, né? Então o Justino falava assim, ó: a gente pode ver Jesus falando com Moisés. Aí o Papa Damaso diz assim: não, não. Quem disser que não era Jesus que falava com Moisés, está errado, é um anátema. Então, é claro que a gente vai amadurecendo tudo isso, né? Então, para a gente ser honesto, é assim: existe um modo da história avaliar isso, segundo aqueles documentos históricos. Jesus nasceu depois de Moisés, né? Existe uma linha, até a gente pode, se a gente não seguir essa vertente, a gente pode cair no erro de alguns irmãos. Pelo menos a gente, pelo menos católico, não acredita da forma como os espíritas eles se posicionam, que falam que Jesus seria uma reencarnação de Moisés, ou que ele já teria existido antes de Moisés e vinha se reencarnando ao longo do tempo. Não é essa a nossa postura. A postura da igreja não é essa. É uma espiritualidade histórica. Ou seja, é exatamente saber que Jesus, antes da encarnação, antes dele se encarnar no ventre virginal de Maria, ele é Deus. Deus que com o Pai e o Espírito Santo são responsáveis por nos dar a vida, por nos criar, etc. e tal. Então a gente diz que ele estava lá exatamente por isso. Então, padre, tem a ver com o título. Sou aquele que sou. Né? No caso, a gente Exato. falou sou o que sou, por quê? Quando Moisés, então, na sarça ardente, pergunta para ele: mas você vai me mandar lá no teu povo, lá no Egito, falar com eles, para os descendentes, né, de Abraão? E o que eu vou falar para eles quando eles perguntarem quem é você? Aí ele diz: eu sou. Eu sou aquele que sou. O Uhum. nome dele é esse. Ele é aquele que está em toda a história. Ele permeia a história do Gênesis ao Apocalipse. Vamos mais longe. Vamos continuar na viagem, como eu brinco aqui em casa. Vamos viajar na maionese, né? Mas não é o caso assim. É verdade o que a gente vai falar. É muita verdade. É muita verdade. Aqui a Bíblia fica espelhada, mas enfim, a Sagrada Bíblia é o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis. O último livro, o Apocalipse. Então, quando terminou a Bíblia, que é a história da nossa salvação, fechou a página, fechou o Apocalipse, ele diz que nada mais vai ser colocado e nada pode ser tirado, ok?
correto? Correto. A Bíblia virou um livro histórico, com tudo aqui dentro? Sim, também. Mas, tocando na parte espiritual, sobrenatural, ela jamais será um livro apenas histórico. Ela é Exatamente, um isso livro. mesmo. É isso mesmo. Ela é um livro histórico, mas ela é um livro atual, porque em qualquer momento que eu olho aqui, eu encontro resposta para todos os momentos da minha vida. Que Ela é bonito. atual em todos os sentidos, mas ela é também constante. Isso, então, é mais incrível para a gente entender. Constante por quê? Agora eu vou viajar na maionese, padre. Segura o que eu vou te falar. Como falar um negócio desse aqui em áudio? Mas espera aí, deixa eu pensar. Ele era o que é e o que vem, o passado, o presente e o futuro. Isso. E aí, então, eu vou pegar o livro mais falado da Bíblia no momento, o Apocalipse, que é o último. E é aterrorizante muitas vezes, né? Porque tem coisas aterrorizantes ali. Tem briga no céu. No capítulo 12, tem a mulher vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés, uma coroa de 12 estrelas, 12 tribos de Judá, as 12 tribos de Israel, desculpe. Então, entende? Né? A gente sabe que essa mulher é Nossa Senhora. Meu Deus, então já está na hora que as estrelas vão cair, que vai acontecer o Apocalipse. E aí eu digo, meu Deus. Para completar, deixa eu achar aqui se eu acho na carta de São João. Quando Jesus... Não vou achar, porque eu não vou achar agora, eu não preparei, não. Mas aquela parte em que ele diz que... Ele fala no Evangelho de São João, para eles ficarem atentos, porque os discípulos vão perguntar a Jesus quando chegará esse final de tempos. Lembra disso? Lembra? E Jesus Claro. fala que ainda virão guerras, mas que ainda não é o fim, que virão isso, que virão aquilo, mas que eles fiquem atentos. Ele vai e volta numa monte de coisas que no fim você fica sem saber quando vai ser esse tempo, ok? E aí ele termina dizendo que o tempo já está perto e que aquela geração não passaria sem que tudo isso acontecesse. Olha que surreal. Como assim? Esse é o valor espiritual que a gente chama da história, né? Essa geração não vai passar sem que tudo aconteça. Então eu, Claudinha, agora eu vou dizer eu, não estou falando em nome da igreja, minha gente. O que eu vou falar é em nome de Claudinha. Por isso é que eu não quero que se confunda as coisas aqui em áudio, em vídeo. Mas ainda bem que eu estou com um grande sacerdote que pode, coitadinho, me explicar. Mas olha bem, eu penso que naquela época, o apocalipse daquela época aconteceu. O que é o apocalipse? É essa perseguição, é essa luta mais acirrada entre o demônio e os filhos de Deus, protegidos por esta mulher, Nossa Senhora. Então, em várias épocas da história, eu, como historiadora, identifiquei apocalipses, momentos apocalípticos. Vou dar um exemplo do que eu estou falando, espero que estejam me entendendo. Século XX, voltamos ao século XX, que a gente está sempre falando nele aqui. Século XIX, Papa Leão XIII vai ter aquela visão do demônio pedindo a Deus 100 anos sobre a terra para destruir a igreja. Entrou no século XX, veio Nossa Senhora de Fátima no início do século, falando coisas que iam acontecer e todas aconteceram, padre. Né? O primeiro segredo era ver o inferno, ela levou eles, mostrou. O segundo era sobre as guerras, veio a guerra, veio a Segunda Guerra e outras guerras, século XX teve muitas. E o terceiro segredo, a visão do Papa, que levou um tiro, se feriu. Ela diz que a Rússia depois espalharia seus males pelo mundo, a gente viu isso acontecer, está vendo isso acontecer. E aí a gente diz, está faltando o triunfo do coração imaculado, porque ela diz que depois o coração dela triunfa e são novos céus e novas terras. Então, eu penso que o apocalipse de agora, o apocalipse da nossa época, está sendo agora, no século XXI. A gente está no mundo, não é só o Brasil. A gente está numa coisa assim de uma guerra espiritual muito grande, né? Da descrença, dos ataques aos valores judaico-cristãos. Está entendendo? Não é só o Brasil, o mundo está fazendo esse ataque. O mundo, né? Nossa Senhora Está em sofrendo, Medjugorje né? O mundo está está sofrendo. Não é só o Brasil, né? A gente está vivendo a nossa guerra interna aqui, mas se a gente olha para fora, a gente vê que são os países do Ocidente contra as ideias da Rússia, que se espalharam pelo mundo. Vamos
como é que fala? Resumir a guerra do Apocalipse atual é as ideias da Rússia que se espalharam pelo mundo, que querem acabar com os valores judaicos cristãos do Ocidente. É isso. A guerra que a gente está vivendo do globalismo é essa, não é outra. E eu sei, e o senhor sabe, e nós sabemos pela Bíblia que é atual e constante, que quem vence essa guerra lá no Apocalipse 12, quem é? A mulher. Aquela que o dragão tenta engolir quando ela dá a luz ao seu filho, à sua descendência. Quem vence essa guerra é a mulher, é Nossa Senhora. Mulher, eis aí o teu filho. Jesus entregou a descendência toda da humanidade, a nova igreja, né? Hoje se fala sobre isso porque o primeiro dia é o dia da rainha, Nossa Senhora, né? Rainha da igreja, mãe da igreja. Então, assim, viajando na maionese, né? A gente pode dizer que o Apocalipse ele vai e volta em várias épocas. A gente pode dizer que o Antigo Testamento, a geração de Jesus até ele nascer, ela acontece constantemente na vida de várias pessoas, né? Na vida daqueles que estão chegando para a igreja, na nossa vida. E por aí vai, padre, é uma viagem enorme. O Santo Agostinho explicaria isso assim, para as pessoas que já estão mais avançadas, né, na fé, aquelas que já têm mais elementos, talvez o pulo do gato é tentar perceber que em Deus, presente, passado e futuro acontecem simultaneamente. Amém. Então, o que significa? Quando nas Sagradas Escrituras a gente ouve alguma coisa dizendo assim, ó, vai acontecer, aquilo já pode ter acontecido, está acontecendo e vai acontecer de fato. Quando tem coisas que são pontuais. Por exemplo, Jesus nasceu de Maria, mas a gente sabe que o próprio nascimento de Jesus tem consequências de salvação para toda a humanidade. Então, o seu nascimento ele está ligado a Adão, está ligado a Davi, e nisso a gente vê lá. E o seu nascimento frutifica, como você falou aí, né? A mulher estava grávida e venceu. Nossa Senhora ficou grávida de novo? Não. Foi o seu nascimento que tem consequências pontuais e verdadeiras no mundo todo. Jesus morreu na cruz. Então, ao morrer na cruz, o seu sangue derramado salvou a todos os homens, salvou Adão, salvou aqueles que estavam vivendo ali e salvou a todos nós depois. Então, efetivamente, as coisas que acontecem na história uma única vez são meta-históricas, ou seja, elas ultrapassam os limites da história pelo próprio poder de Jesus Cristo. Isso acontece, né? Eu gostaria de fazer um comentário, antes da gente tentar reduzir aqui, sobre o texto do Salmo 110. Gostaria de pegar o Salmo 110. Salmo 110, na Bíblia da Ave Maria, é o Salmo 109. Tá bom? Nós ouvimos esse salmo aí várias vezes, Cláudia, várias vezes, durante o tempo de Páscoa. Na liturgia, ele está muito presente. Então, Salmo 109. Diz assim, ó. Já pegou aí? Está a página 748. Tá bom? Já estou chegando aqui, minha Bíblia está colada. Maravilha. Salmo 109. Cheguei. Então, ele diz assim, ó, eis o oráculo do Senhor que se dirige ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo de teus pés. O Senhor estenderá desde Sião o seu cetro poderoso, dominarás, disse ele, até no meio dos teus inimigos. No dia do teu nascimento, já possuís a realeza e no esplendor da santidade. Semelhante ao orvalho, eu te gerei antes da aurora. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Então,
pontualmente, a gente tem esse texto sendo citado 4 vezes no Novo Testamento. Ele vai ser citado por Jesus. Olha só que bonito. Lá, depois, quem quiser controlar, né? Jesus fala isso em Mateus, capítulo 22. O que significa isso? Possivelmente, essas foram uma das últimas palavras de Jesus. Uma das últimas brigas que Jesus teve com os judeus. Ali, pertinho da morte dele, Jesus citou o Salmo 109, né? 109, 110. Depois, no dia de Pentecostes, Pedro cita também esse salmo. Significa que Pedro deve ter ficado com esse salmo pelo menos 50 dias. Na cabeça. Porque na cabeça, esse salmo deve ter feito assim, na cabeça de Pedro, né? Porque essas palavras de Jesus devem ter sido muito forte mesmo. Aí o que acontece? Depois aparece nos últimos textos que a gente tem do Novo Testamento. Aparece também na carta aos Hebreus e na primeira carta de Pedro, no capítulo 3. Esse texto vai aparecer. Então, é muito interessante a quantidade de vezes que esse texto vai sendo citado, né? E isso é muito importante, porque isso significa que o texto ganhou, entre Jesus e os apóstolos, um lugar de destaque. Sobretudo Jesus, trazendo esse texto ali no finalzinho da vida dele, né? Então, Jesus estava debatendo já de uma forma mais acirrada com os judeus. E aí, na verdade, Jesus estava sendo pressionado. Eles estavam dizendo assim: que história é essa de você falar que é rei? Aí é muito importante isso. Jesus, no finalzinho da vida dele, no capítulo 22 de Mateus, ele diz assim: muito bem, vamos com calma. Vamos pensar, então, para quem que Davi está falando essas coisas. Para quem que Davi está falando essas coisas? Jesus chega a dizer assim: quem é o Senhor? Para quem de quem Davi está falando? Então o texto é difícil, que diz assim, ó: disse o Senhor ao meu Senhor. Ao meu Senhor. Então, esse segundo textozinho, ao meu Senhor, ele é o mais complicado. O primeiro, todo mundo concordava. Todo mundo sabia que Deus era o Senhor que estava concedendo a sua bênção, que estava se dirigindo a alguém. Então, ninguém tinha dúvida que aquele Senhor era o Senhor, Adonai. Só que no tempo de Jesus ficava a pergunta: quem é esse Senhor para quem o Senhor está falando? E aí os discípulos diziam: é Davi. É Davi. Como se Deus falasse para o rei Davi: eu estou te abençoando nesse dia em que você está se tornando rei. Desde o dia do teu nascimento, Davi, eu te escolhi. Não sei se vocês se lembram lá da casa de Davi, né? 1 Samuel, capítulo 16, quando Jessé chega na casa de Davi, e aí, Jessé não, Samuel chega na casa de Jessé e vai perguntando para Jessé: cadê o teu filho que o Senhor escolheu? Aí passa todos os filhos de Jessé, mas nenhum deles é o escolhido. E aí, por fim, chega aquele que foi escolhido desde o seu nascimento, era Davi. Então, por causa disso... Segundo o coração de Deus, né? Isso. Por causa desse texto, todo mundo dizia: o Senhor que recebeu desde o nascimento a bênção de Deus é Davi. E aí, Jesus sai com uma que é maravilhosa. Jesus diz assim: mas Davi está abençoando o filho. Se ele está abençoando o filho, como pode ser Davi? Essas não são as minhas palavras, viu? Essas são as palavras de Jesus. Se você abrir lá em Mateus capítulo 22, exatamente isso que está lá. Se ele está falando do filho,
como pode ser Davi? Então, solução, não é Davi. Jesus faz eles pensarem, né? Isso, não é Davi. E aí Jesus fala, não é Davi, é o filho. Olha aí, Claudinha, que coisa Porque linda. o maior não pode ser abençoado pelo menor. Ele quis fazer eles pensarem isso. Não, na verdade, O maior é que abençoa exatamente o menor. como Davi era o menor, ele não Isso. era o primogênito, ele não era o mais velho, ele foi abençoado. Então tinha alguma coisa ali esquisita. Só que na pessoa de Davi, eles tentaram identificar isso como se fosse direto a pessoa de Davi. Mas não. Jesus disse, não se falava de Davi, se falava do filho. Aí a pergunta que Jesus faz é o seguinte, quem é esse filho? E aí diz o texto que dali em diante eles se calaram e eles Não ficaram tiveram resposta. furiosos porque eles não tinham mais resposta, exatamente. Então, olha a revelação que você teve, Claudinha. Então, quem é o Senhor que está no Salmo 110? Jesus diz, é o Filho. É o filho. Então, E o filho quem é o quem é? Filho? Exato, Padre, exato. agora o senhor me falou, eu estou vendo aqui o meu bom pastor. Uhum. O senhor falou do Davi. O Davi foi escolhido porque ele era segundo o coração de Deus. Lembra? Isso, Que o isso. Jessé fala, o profeta fala para o Jessé, mas você não tem O mais nenhum Samuel. filho. Pois é. E aí ele vai achar, porque já era um segundo o coração de Deus. Então, mostrando que era exatamente na linha, né? E aí eu estou vendo aqui o bom pastor. O que que Davi era? Pastor, Pastor de exatamente. ovelhas. Exato. O que que Abraão. Abraão era? O pai das nações. Isso. Pastor. O que que Moisés era também? Ele estava fazendo o pastoreio do rebanho de Jeto, De do Jetro. sogro dele, e quando ele vê a sarça ardente, correto? Exato, exato. Exatamente. E aí, na missa, foi ontem, eu estava até comentando isso, aqui em casa, estava comentando isso com o Arthur. Ficou uma coisa no meu coração, porque eles fizeram ontem a leitura transmitido na missa, diz assim, o oferecimento de Abel, o O sacrifício de sacrifício de Abraão Abraão e os dons de Melquisedeque. e os dons de Melquisedeque. Aquela frase ficou na minha mente ontem, porque eu nunca tinha pensado no Abel. Por que Deus se agradou de Abel, irmão de Caim, os primeiros filhos de Adão e Eva? A gente está falando uma linguagem, espero que Que as acompanhe. pessoas entendam, né? Mas assim, o Abel era o quê? Pastor. Pastor de ovelhas. Aí eu pergunto, o que é ter o coração segundo de Deus? O pastor de ovelhas, ele tem que dar a vida pelas ovelhas. Ele não é simplesmente que vai extrair um dom da terra, como foi o Caim, extraiu o fruto da terra. Não. O pastor de ovelhas, ele vai dar a vida. Ele tem um coração diferente daquele que vai ser só o extrator de um bem, de um fruto. O pastor de ovelhas, eu estou imaginando isso, eu não sei se eu estou certa, mas eu vejo que o pastor de ovelhas, ele vai dar a vida pelas suas ovelhas. Aí a gente faz um outro vídeo falando só sobre pastor, porque é muito bom. Exatamente. João Crisóstomo vai falar que existem duas qualidades de pastores. Aqueles pastores que comem a comida das ovelhas ou se vestem com as lãs das ovelhas, os avarentos e os vaidosos, contra o verdadeiro pastor, que não quer saber de utilizar os bens das ovelhas, só quer saber de cuidar das ovelhas. Não veio para roubar, Exato. para matar, não veio para roubar, para matar e para possuir, não. Ele dá a vida. Eu sou o bom pastor. Tem um mau pastor, mas eu sou o bom pastor. Isso, muito bonito isso. Isso tudo faz a gente chegar à segunda parte do texto. Ou seja, Jesus, Jesus está próximo da sua cruz. Pedro certamente pensa nisso, pensa na cruz. E clareza absoluta, a primeira carta de Pedro e a carta aos Hebreus insistem em dizer que esse rei que foi abençoado por Deus, ele é sacerdote para sempre. Entendeu? Isso que é bonito.
Então, Cristo, é uma imagem tão bonita. E agora, eu acho que a gente pode fazer o contrário de tudo que a gente fez. A gente tirou de lá e trouxe para cá. Então, agora a gente vai sair daqui e vai para lá. Volta. Então, exato. Agora, o convite que eu faço é para que todo mundo esteja aos pés de Jesus na cruz. Que olhe para Jesus como ele estava ali na cruz. Como que o próprio Jesus pediu para a gente se achegar até ele. Olhar para ele como um sacerdote eterno. Como que a carta de Pedro pede? Olhem para Jesus como um sacerdote eterno. E é muito bacana como Pedro faz isso, tanto nos Atos dos Apóstolos, quanto lá em 1 Pedro. Ele diz assim, ó, a pedra que os construtores rejeitaram, ou seja, nós o matamos, tornou-se agora pedra angular. Porque eis o que disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te do meu lado. Então, ao ver Jesus morto na cruz, o Pai o exaltou. O Pai deu para Jesus a glória. A morte de Jesus, aos nossos olhos, pode parecer dor, sofrimento, angústias. Mas aos olhos do Pai, era um sacrifício eterno. Diz o texto da carta aos Hebreus. Ele ofereceu ao Pai uma vez por todas. Não vai precisar mais. Na hora em que que ele morreu na cruz, o véu do templo se rasgou. Não vai precisar mais. Não vai precisar se repetir o sacrifício, porque o sacrifício dele foi e é eterno, né? Então, é isso que a gente tem diante dos olhos. Jesus Cristo na cruz, ele é aquele que derrota os nossos inimigos. Que bonito, né? Eu vou colocar os teus inimigos como escabelo por debaixo dos teus pés, porque desde o dia do teu nascimento eu te constituí Rei das Nações. É muito bonito. Se a gente for para debaixo da cruz de Jesus com esse sentimento, certamente a gente vai chegar exatamente ali onde você chegou, Claudinha. A gente vai ver Jesus todo-poderoso, alfa e ômega, o princípio e o fim Então, de o que tudo. mais me agradou no que eu descobri, vou dizer uma coisa que eu ainda não disse, é que ali já era a Igreja Católica. Amém. Essa minha concepção ficou nova depois que eu descobri isso. Amém. Porque, com muito respeito aos nossos irmãos cristãos, que graças a Deus também estão no caminho e amam Jesus, mas a Igreja Católica é a que tem Jesus como o sacerdote. Ele não é só o sacerdote, ele é o próprio sacrifício. Ele é o cordeiro também. Amém. Então, assim, não existe uma coisa assim, como eu vou dizer, comparável a isso na face da Terra, a não ser a própria igreja. Entende? Ela é linda por isso. A nossa igreja é linda porque ela é Ela é uma o coisa corpo de impressionante. Cristo, como você falou, né? É o próprio corpo de Cristo. Ela é o corpo de Exatamente, ela é Cristo. tudo. Então, assim, Exato. com muito respeito, me desculpem, estão no caminho certo, estão indo, né? Amam Jesus, mas esse sagrado, essa maravilha, só nós a possuímos. E todos aqueles que quiserem vir conhecê-la, né? É aberto, as portas da igreja Todo, são abertas. todos Mas aqueles que se a colocarem igreja, diante do Senhor, né? É tão maravilhoso isso. Que oportunidade maravilhosa. Debaixo da cruz de Cristo cabem todos. todos, a igreja Todos como um estão. sacerdote e como um sacerdócio, né? E como um oferecimento, só tem na igreja católica É. no mundo. Somos nós, entendeu? E que não era depois dos judeus, não. Lá na frente, antes de formar o povo, porque ali Abraão nem tinha formado povo nenhum, já era a Igreja Católica. Deu para entender? Já éramos nós. Ali já éramos nós. O Ali já era o Justino também fala sacerdócio de isso, viu? Jesus. O Justino Ali já também era o fala isso. sacerdócio de Jesus, entendeu? Ali já éramos nós. Não O viemos depois, Justino, não. o Eu Justino fala o ensinei errado. seguinte, Viemos quando antes. o Hã? Justino fala o seguinte, quando Abraão olhou para as estrelas do céu, Hã? ele já viu os filhos que nasceram de Cristo. Nasceram da cruz de Cristo.
E aí ele fala assim como Jacó veio para servir as suas duas esposas, Jesus veio para servir seus dois povos, tanto os judeus quanto a igreja. Olha Na que verdade, é lindo. muito Não, bonito, é não muito sabia bonito. disso. É muito, isso tudo está no texto de Justino. Eu tenho certeza, se você ler, você vai gostar muito desse texto, né? É a carta de Justino, é o diálogo de Justino com Trifão. Vale muito a pena você ler nesse sentido, né? Mas isso tudo é só para a gente amadurecer aquilo que sempre esteve no coração da igreja, né? Esse desejo da gente se colocar ali diante dessa cruz preciosa de Jesus, É. que tudo lava. Que tudo lava. Faltou uma coisa, padre. Perguntaram aqui, como assim vamos chegar todos no mesmo lugar? Judeus, cristãos e muçulmanos. Então, a ótima pergunta exatamente nessa coisa. Se quem chegar debaixo da cruz de Cristo não será salvo por causa da sua identidade. Será salvo por causa que ele é quem ele é. Não porque eu sou quem eu sou. Eu não vou ser salvo porque eu sou católico, ou porque eu sou muçulmano, ou porque eu sou judeu. Eu serei salvo porque ele é quem ele é. E ponto. A nossa salvação é Jesus Cristo. Então, o que eu disse é o seguinte: na condição de se colocar debaixo dessa verdade, não tem outro lugar para a gente chegar. Se Deus está abençoando o caminho de quem tem fé, esse caminho não pode chegar em outro lugar. Vai chegar em Deus. Agora eu respondo para os que são soberbos, hein? Para os que são soberbos. Nós, católicos, temos todas as chances de chegar. Meu irmão, pelo amor de Deus, é um absurdo você tendo todas as chances não chegar a essa verdade. Eu vou fazer um parênteses não, vou fazer vou explicar do jeito que eu penso, que é exatamente isso que o senhor está falando. Sim, nós temos o mapa da mina. Eu criei os meninos aqui em casa falando que nós católicos temos o mapa da mina. O que é isso? Já brincou daquela brincadeira que você tem que... Todo mundo pega um papel e vai procurar alguma coisa que está escondida? Como chama essa brincadeira? Mapa da mina. Tesouro. Caça ao tesouro. É isso que eu queria lembrar. Caça ao tesouro. Nós, católicos, temos direitinho o caminho certinho para chegar no tesouro. Olha lá se você se perder, hein? A igreja tem tudo certinho ali. Tem as chances, tem a confissão, tem o sacramento, tem tudo. Exato. Você usa se quiser, mas está ali certinho. E os outros podem chegar no tesouro também. Podem. Os judeus, podem, os muçulmanos, os não crentes, os isso, ou aquilo, qualquer coisa, porque é uma caça ao tesouro. Está todo mundo buscando ser feliz. E a felicidade só tem um nome, Deus. Amém. A gente até conversou sobre isso Deus. Lá na sua casa, né? A gente até conversou da outra vez. A gente conversou muitas vezes, os meninos, tem que terminar. Então, assim, a caça ao tesouro, nós temos o mapa da mina, mas o tempo está acabando e para responder é isso. A Igreja Católica, ela tem o mapa da mina, minha gente. Ela é maravilhosa, ela é tudo. Pronto. A bênção, padre, porque o papo foi tão coisa que eu nem vi passar o tempo. Eu queria mandar abraço para tanta gente que está vendo e eu não consegui. O senhor quer falar mais alguma coisa, padre? Só que Deus possa abençoar todos nós, né? A todos nós. E que o nosso coração seja tão puro assim, da gente enxergar essas coisas maravilhosas. Maravilhosas. Vamos receber a bênção e fica aqui o recado. Tem Regina, tem Laís, tem Jorginho, tem Adrianinha, tem Luci, tem Ana Maria, tem tanta gente. Mas não dá tempo mais. Eu agradeço muito a presença. E é isso, padre. Vamos marcar um novo. Vai encerrar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, padre. Amei. Maravilha. Maravilha. Tchau, tchau. Muito obrigada.